Êxodo capítulo 4, versículo de 1 a 9. Meu amado, o que você tem na mão aí? Dá uma olhadinha para a sua mão. O que você tem na mão? Pastor, não tem nada, só mandou olhar para a minha mão. Já já você vai entender. Êxodo capítulo 4, versículo de 1 a 9 diz assim: Moisés, ele fugiu de Faraó. Ele está agora numa terra distante. Ele é sogro de um homem que era dono de muitas ovelhas. Ele está cuidando do rebanho do seu sogro. Ele então tem um encontro com Deus que se manifesta numa sarça ardente. A sarça era uma árvorezinha. Ela começa a pegar fogo, mas ela não se consome. Ela não é consumida pelo fogo. E ali Deus fala com Moisés. E Deus manda Moisés voltar para o Egito, porque Deus vai usar a ele como libertador do seu povo que está cativo, escravo, por 400 anos ali no Egito. E o versículo 1 diz: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Bordão era um cajado, comumente usado pelos pastores de ovelhas. Então lhe disse o Senhor: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão de novo, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Amados, Deus encoraja a Moisés a retornar, perguntando para Moisés: você tem o que na mão aí agora, Moisés? O que é isso aí que você tem na mão? Só, isso aqui é um cajado. E Deus ordena, então joga no chão. E quando ele joga no chão, vira uma cobra. E Deus diz: agora pega aí pela cauda. Se Deus dissesse para ele: pega pela cabeça, talvez Moisés fosse ter um receio, um temor terrível, né? A pega pela cauda ficou mais fácil ou menos difícil. Eu não sei o que você ia fazer se Deus mandasse você pegar uma cobra. Moisés pega, e quando toca no rabo da cobra, vira o bordão de volta. E Deus diz: faça isso para que o povo creia que o Senhor, o Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te apareceu e foi quem te mandou fazer isso. Amados, aquele cajado não servia para outra coisa senão como instrumento de manejo do gado chamado ovelha, as cabras. É com o bordão que Moisés tocava nas pernas daquelas que queriam afastar-se do grupo. O bordão servia também como um instrumento de defesa se ele necessitasse, em virtude de algum animal que tentasse tomar alguma das suas ovelhas, de que ele tomava conta. Era um instrumento simples, de uso comum de entre os pastores. Mas para que aquilo serviria? Num propósito de ser o libertador do povo de Deus que estava cativo. Não era uma metralhadora, não era uma bazuca, não era um tanque de guerra, era apenas um cajado. E Deus pergunta para ele: Moisés, você está tão preocupado de que você não é nada? Você já foi príncipe entre os egípcios. Você foi preparado para ser um general. Você não poderia assumir o lugar do faraó, porque você não era da linhagem dele, mas você foi preparado como príncipe para ser general, né? Porém, você agora não é mais nada.
mas é através daquilo que você não pensa ter valor que eu vou fazer você ser reconhecido na autoridade de que eu estou te investindo. Amados, Deus faz coisas maravilhosas com as coisas que nós lidamos, com as coisas que nós consagramos totalmente para Ele. Muitas vezes não damos valor para aquilo que temos, olhamos para nós mesmos e dizemos: mas quem sou eu? Eu não sou nada. Eu sou um desempregado. Eu sou alguém que não tem nem um par de sapato. Eu venho para a igreja de chinelo, porque eu não tenho hoje condição de comprar um sapato. Eu estou até constrangido. Eu sei que tem aqui a Benemerência, Ministério de Ação Social da igreja, que eu poderia ter procurado lá, a irmã Elza. Certamente tem um par de sapato lá que eu pudesse ter cabendo no meu pé aqui, porque nessa igreja eu sei que só fica sem andar de sapato quem quer comer camisa com sal. Eu não sou nada. Mas se nós somos crentes em Jesus Cristo e Moisés não tinha o conhecimento que você e eu temos hoje, nós sabemos o quanto nós valemos, porque foi por nossa causa que Jesus desceu do céu, deixou a sua glória, habitou entre nós, viveu 33 anos, 3 anos de ministério pregando o evangelho do reino, e entregou-se a si mesmo naquela cruz, pagando o preço que ninguém poderia, para a remissão dos nossos pecados. Morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, aleluia. Vive, reina e reinará para sempre, como nosso Salvador, garantindo a nós a salvação e a vida eterna, aleluia. Que valor extraordinário nós temos. Mas nós olhamos para nós mesmos, por causa das consequências que vivemos, em virtude de termos sido desobedientes a Deus, ou mesmo porque nos sentimos menos valorosos em virtude de outros que socialmente, materialmente, intelectualmente são mais elevados na sociedade. Fato é, queridos, que Deus faz coisas maravilhosas com as coisas que nós consagramos totalmente para Ele. Davi era o menorzinho, o insignificante filho de Jessé, que tinha outros tantos mais velhos, mais fortes, alguns já no exército de Saul, o rei de Israel, mas aquele pequenininho que estava lá no campo, esquecido por todos, foi quem Deus escolheu e veio a ser o grande rei daquela nação, o rei Davi. Certa feita, um povo inimigo de Deus estava oprimindo o povo de Deus, e Deus manda uma profetisa, quem sabe o nome dela, ir até um homem do povo de Israel chamado Baraque. Alguém se lembra? Débora. Cadê a Débora? Débora está aí? Eu estou sempre brincando com a Débora. Cadê o Baraque? E Deus manda a Débora dizer: Baraque, se levante, seja pujante, tenha fé, reúna o povo e vai, porque essa batalha eu estou na frente dela, eu quero livrar meu povo. Mas Baraque fica com medo, receoso. Por quê? Talvez primeiro porque ele olha e vê que o inimigo era muito mais numeroso e armado. Então ele olha para si mesmo e diz: eu não sou nada, quem sou eu aqui na fila do pão para levantar esse povo todo aqui contra essa turma toda inimiga, muito bem armada, lutadores? Mas com quanto ele reconhecesse em Débora uma profetisa de Deus, Débora vira para ele e fala assim: porque você duvidou e não creu, você vai para a batalha. Porque ele vira para ela e fala assim: eu vou, mas se você for comigo. Baraque coloca a fé dele na Débora. Em outras palavras, você tem certeza que foi Deus mesmo que falou contigo? Então, se você tiver coragem para arriscar a sua vida, então eu vou acreditar em você. Como ele não acreditou na profetisa que Deus em outras vezes certamente já tinha usado,
Deus manda Débora dizer para ele assim: tudo bem, só acontece uma coisa: a vitória não virá pela tua mão, mas virá pela mão de uma mulher. E por que disso? Porque mulher naquele contexto era alguém não detentor de muito valor na sociedade, quiçá para uma batalha, para uma guerra. E quando Cícera foge, depois de ter o seu exército derrotado pelo exército de Baraque, ele vai se esconder onde? Na tenda de uma mulher, e essa mulher mata ele. Amados, Deus faz coisas maravilhosas com as coisas que nós lhe consagramos totalmente. Pode ser uma vara como Moisés ofereceu para o Senhor. Podem ser 5 pães e 2 peixinhos, como aquele garoto ofereceu para Jesus, que operou um milagre e alimentou a multidão. Pode ser uma agulha, como de Dorcas, lá em Atos dos Apóstolos, que costurava para abençoar os menos favorecidos. Pode ser um jumentinho como aquele que Jesus montou para a entrada triunfal de Jerusalém e que o seu proprietário ofereceu. Pode ser uma sala para reuniões de um grupo pequeno, uma célula lá na sua casa, onde você mora, no bairro onde você reside, como oferecido para Jesus, para a realização da grande ceia com seus discípulos, com seus apóstolos. Ou um perfume caríssimo, como aquele ofertado totalmente por Marta, derramado sobre Jesus. Tempo, recursos, talentos, influência, conhecimento, habilidades, vida. Você é um adolescente e sabe desenhar muito bem, o Ministério de Comunicação está aí. Você tem um carro e tem irmãos que não tem condição hoje talvez de pagar passagem para a família toda, e estão vindo a pé, e você pode oferecer para Deus um pouquinho do seu combustível e do seu tempo para ir lá buscá-lo. O que é que você tem e que disponibiliza hoje para Jesus usar para o louvor da glória dele? A palavra de Deus diz que nenhum só copo de água fria que se dê a qualquer um daqueles que são seus fica sem a devida recompensa. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou exultando de alegria e de louvor ao meu Deus pelo que Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque até amanhã de domingo nós não tínhamos o suficiente para fechar o mês nas nossas finanças, mas nós fechamos o domingo, fechamos as nossas finanças e nós viramos o mês no azul. Todas as contas pagas. Sabe por quê? Porque foram muitos aqueles que, sem que houvesse aqui um apelo daquela coisa do emocional, se deixaram lembrar ou serem lembrados pela palavra de Deus, que diz: lança o teu pão sobre as águas, e ao cabo de dias você vai colher. Amado, eu declaro em nome do Senhor Jesus, por sua palavra, que Deus vai derramar uma bênção extraordinária sobre a tua vida, que tem como Moisés colocado o seu cajado à disposição dele para a sua glória. Eu não preciso dizer, eu profetizo, porque é o que a profecia, a palavra de Deus diz. Deus não deixa sem recompensa aquele que o adora em espírito e em verdade, porque é desses que o Senhor está em busca. Louvado seja o seu nome. Mas eu quero te chamar a atenção ainda aí, para você que talvez esteja impedindo a bênção de Deus vir sobre a tua vida. Por quê? Porque você tem acreditado na voz desse espírito imundo que fala no ambiente da tua mente que você não tem valor, porque
porque você é pobre, porque você é mulher, porque você é negro, porque você tem um defeito físico, pela razão qual seja. Moisés não era ninguém, Moisés era apenas o genro de Jetro. Você sabe o que Moisés tinha? Devia ter uma aparência, Moisés devia ser lindo, porque ele chega lá, a filha de Jetro era linda, ela bate o olho no camarada, que não tem nada, ele está ali, pobre de marredeci, com a mão na frente e outra atrás, fugido do Egito, lá no poço. A única coisa que ele faz é defendê-la de uns camaradas lá que estavam se engraçando. Mas ela olha para Moisés e diz assim: que pão. E Moisés acaba casando com a filha de Jetro, vai ser genro dele e cuidar das ovelhas dele. O cara que era príncipe, acostumado a todas as mise-en-scène do palácio, agora ele não é nada. Ele está de favor na casa do sogro. Meu irmão, você já pensou em morar de favor na casa do sogro? Tem uns caras que nem pensam, eles querem isso. Mas crente não pode ser assim, né? Agora você imagina ter que viver de favor na casa do sogro. Como quem diz assim: eu já estou fazendo um favor muito grande de estar casado com a tua filha. E ele vai cuidar das ovelhas do seu sogro. E é nesse momento que ele se encontra com Deus, e tudo que ele tem é só o seu cajado. Nem as ovelhas eram dele. Mas ele creu e consagrou ao Senhor. O que é que você tem que você não tem dado valor, porque o inimigo tem dito para você que não vale nada? E por isso mesmo a bênção de Deus está sendo impedida sobre a tua vida. Não é Deus que é impedido, é a bênção dele. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor vêm sobre aqueles que o buscam e creem nele. A palavra do Senhor diz: importa que aqueles que dizem crer no Senhor creiam verdadeiramente que ele existe e é recompensador dos que o buscam. Sabe o que significa isso? Daqueles que acreditam nele, daqueles que se dispõem para servi-lo, daqueles que o honram. Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso agora aí. Eu queria que você fosse tomado agora de um sentimento de revolta contra esse pensamento diabólico que você tem deixado dominar sobre a tua mente, sobre a tua alma, para você acreditar que você não tem valor, para acreditar que você não pode coisa alguma, porque Deus não tem nada a se prevalecer de você. Ah, meu amado, isso é coisa do inimigo. Ele quer que você seja assim, uma pessoa que vive olhando para si mesmo e se lamuriando daquilo que não tem, daquilo que não possui, daquilo que não é. E com isso você se esquece, não vê, não enxerga e não louva o Senhor, que olha você por quem você é. Você é tão importante que Jesus morreu na cruz por você. E Ele quer investir em você como Ele investiu em Moisés, como Ele investiu lá em Jacó, que era o quindim da sua mamãe, usurpou o direito de primogenitura de seu irmão, mas acabou fugido de casa sem nada, também com a mão na frente e outra atrás. Foi viver com Labão, seu tio, que abusou dele, aproveitando dele, da sua condição, e tornou praticamente um escravo. Contratou um salário com ele, 10 vezes voltou atrás. Enganou ele na hora de casar, fazendo ele casar com a outra. Mas Deus honrou, porque ele guardou temor de Deus. Ei, o que você tem nas tuas mãos para oferecer ao Senhor? O que é que hoje você tem que disponibiliza para que Jesus possa usar para o louvor da sua glória? Então disponibiliza aí a tua vida, deixe o Senhor usá-la, você e o que você tem como Ele quer. É tão bom e gratificante que você nem imagina o que vai acontecer, só mesmo experimentando. Então se coloque aí nas mãos do Senhor,
Deixa Ele te usar.